Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre a busca por algo que causa muito sofrimento. É a busca pela perfeição. As pessoas hoje estão sempre buscando a perfeição. Perfeição da própria pele, perfeição do próprio corpo, perfeição da própria imagem no trabalho, perfeição da própria imagem virtual nas redes todas, perfeição em todos os aspectos. As pessoas vão passear no shopping e querem mostrar uma roupa linda, uma aparência bacana, que estão caminhando sem pressa, com muita elegância. As pessoas querem sempre mostrar perfeição. Muitos pais em reuniões de escola não fazem perguntas como deveriam fazer para mostrar que são pais perfeitos, colaboradores, compreensivos e saem cheios de dúvidas. As pessoas querem mostrar perfeição e querem alcançar perfeição. E por isso sofrem muito. Porque, como todo mundo sabe muito bem, perfeição é algo impossível de ser alcançado. Sou sempre a favor de cirurgias plásticas, sou a favor de cirurgias plásticas, a favor de botox, de procedimentos. Eu penso o seguinte: você está insatisfeito com algo no seu corpo e você pode fazer alguma coisa por isso, seja um procedimento médico, ou seja na sua dieta alimentar ou no seu hábito de exercício físico. Vá fazer, vá se cuidar, porque tudo é saúde e tudo é autoestima também. Até porque o seu filho precisa que você esteja de bem com o espelho, de bem com você mesmo, com a sua autoestima, que você esteja de fato satisfeito com o que você é, como você é. Só que buscar a perfeição sempre causa muito sofrimento, porque a pessoa nunca está satisfeita com aquilo que se busca, porque é impossível alcançar a perfeição. E a mesma coisa dentro da maternidade e da paternidade. Os adultos, e com foco aqui no nosso programa, os pais, as mães, estão sempre atarefados, porque precisam ter a cabeça no lugar para trabalhar, ter o salário no final do mês, ou quem é autônomo, empresário, ter o seu dinheiro suficiente para pagar as contas, para ter um mínimo de conforto, porque todo mundo quer dentro de casa também. Os pais precisam trabalhar o dia inteiro, os pais precisam mostrar tempo para a tarefa escolar do filho, tempo para checar a agenda, tempo para o trabalho de interpretação de literatura, tempo para as maquetes, para os trabalhos em grupo também, tempo para brincar com os filhos. Eu mesma, no nosso programa, falo muito sobre isso, que os pais precisam de verdade ser pais. Eu costumo dizer, e eu falo muito sobre isso, que ser mãe é uma coisa, ser mãe turista é outra coisa. Ser pai é uma coisa, ser pagador de contas também é outra coisa totalmente diferente. Só que nessa vida da maternidade e da paternidade, a sociedade julga, os colegas de trabalho julgam, os parentes então nem se fale. Estes julgam e se intrometem sem a nossa permissão o tempo todo. E daí quando você surta, quando você chuta o pau da barraca, quando você dá um grito mais forte com o seu filho, quando você exagera no castigo, quando você dá uma estressada, todo mundo te julga, todo mundo te condena. Só que ninguém sabe o que te levou a isso. Acontece que nem sempre foi o filho que te levou a isso. Sim, gente, criança é lindo, é maravilhoso, ser mãe, ser pai também, filho é um presente do universo, um presente de Deus pra gente, ok, só que também cansa. Filho irrita, filho faz malcriação, faz birra, tem mau comportamento, testa a gente o tempo todo, dá cansaço físico, dá cansaço mental, aquela criança lá na nossa orelha, gritando, chorando à toa, fazendo manha por nada, troco de nada, isso também dá exaustão na mãe e no pai. Então, muitas vezes, a mãe vai surtar, o pai vai dar uma estressada maior,
porque o filho causou sim aquilo. E muitas vezes é porque os pais estão sobrecarregados e eles têm sim o direito de, uma vez ou outra, surtar. Gente, se os pais ficarem o tempo todo se chibatando, se chicoteando, esperando sempre uma perfeição de si mesmo, fica difícil exercer a maternidade, exercer a paternidade. Se os pais sempre cobrarem de si mesmos que saibam, por exemplo, acompanhar todas as matérias escolares dos filhos, fica difícil, porque, gente, nós adultos, nós pais, somos o quê? Seres humanos. Se somos seres humanos, somos seres errantes. E ninguém é obrigado a lembrar toda a tarefa de física de 20, 30 anos atrás. Ninguém é obrigado a saber toda a história da humanidade, todas as guerras, todas as datas históricas. Ninguém é obrigado a adorar matemática, a lembrar de logaritmo, a lembrar de todas as regras gramaticais, a acompanhar textos chatos de literatura. E assim vai pesando a autocobrança dos pais em serem pais perfeitos, que sabem tudo, que estão sempre disponíveis aos seus filhos. E essa autocobrança, juntamente com a cobrança que o companheiro faz de você, que a sua mãe faz de você, que a sua sogra faz de você, que a sua secretária em casa, que a babá te olha e te julga no olhar, toda essa cobrança um dia pesa. E quando pesa, você espana, você surta, você tem um chilique, você quer desaparecer. Tem uma situação que aconteceu comigo e com a minha mãe quando eu era criança, muito interessante. Eu não me lembro, mas ela me disse, eu não me lembro mesmo, mas ela me disse que teve uma fase que eu estava muito mal criada, e daí ela me deu uma bronca, eu saí de perto, e daí ela foi andando pela casa e sozinha ela falou assim: ai, que vontade de matar. Só que ela não sabia que eu estava perto e que eu tinha ouvido. O ponto é que, semanas depois, eu virei para minha mãe e falei: mãe, aquele dia, assim, assim, assado, você falou que estava com vontade de me matar. É verdade? O coração da minha mãe esfarelou na mesma hora, porque ela começou a pensar o que eu estava pensando todos aqueles dias, como que eu processei tudo aquilo, como que eu guardei tudo aquilo. E daí ela foi explicar para mim que ela estava nervosa e foi explicar toda aquela situação que os pais sempre sentam e explicam para os filhos. Não é bem assim. A mamãe estava nervosa, foi só uma mania de falar, me desculpa. E muitas vezes os pais caem nessa situação porque os pais falam coisas às vezes da boca para fora e é permitido, sabia? Você que é mãe está me ouvindo, você que é pai está me ouvindo, sabia que é permitido falar coisas sem pensar de vez em quando? Sabia que isso faz parte do ser humano? Ser humano? Sabia que faz parte errar? Falar umas besteiras, nem sempre acertar, nem sempre ser o pai do ano, estrelinha da escola, a mãe do ano, exemplo da sociedade escolar, cultural, a mãe que é sempre a descolada, que organiza tudo? Sabia que de vez em quando é permitido você dar uma surtada e você errar? Mas se você, mãe, você, pai, não compreende isso com o seu coração, cada vez que você errar, seja lá um erro mais grave ou coisas mais banais do dia a dia, você vai se culpar demais. E isso é muito ruim, porque se você se cobra perfeição, você acaba cobrando do seu filho perfeição também. E se o seu filho vê, se ele percebe que você não se permite errar, então ele acaba também não se permitindo errar. Eu também nunca me esqueço quando na escola lá em Brasília, eu sou de Brasília, então quando na minha escola eu estava, na época a gente falava oitava série, e tinha uma amiga, uma colega de sala, que ela era uma das CDFs, né, das nerds, vamos dizer assim, como a gente falava na época. E uma vez ela saiu da sala chorando
quando o professor entregou as provas. E eu fui atrás dela para conversar, para ver o que tinha acontecido. E ela tinha tirado 9,8. E quando ela chegasse em casa, a mãe dela ia brigar com ela, porque ela não tirou 10. Qual que é o nível, qual que é a intensidade de sofrimento dentro de uma pessoa dessa? Não só dessa minha amiga da época, mas de uma mãe também super mega exigente com a filha e provavelmente consigo mesma também. Qual que é o nível de tensão que existe em uma relação dessa, onde não é permitido não ser a top, né? Não é permitido ser abaixo do que seria a perfeição. Você tem que ser a top, você tem que ser a melhor de todas. Existe muito sofrimento nisso. Então, quando a gente fala nos pais e nos comportamentos dos pais com os seus filhos, nem sempre a mãe acerta, nem sempre o pai acerta. E vocês entenderem isso é muito positivo, primeiro, para a consciência de vocês. Para vocês ficarem tranquilos que de vez em quando chutar o pau da barraca, dar um grito a mais, exagerar um pouco no castigo, gente, ok, calma. É diferente quando isso se torna algo presente, constante no dia a dia. Eu costumo dizer que às vezes é às vezes. Quando é dia sim, dia não, dia sim, dia não, já não é mais às vezes, já é 50%. E 50% não é às vezes. Então, de vez em quando você errar, às vezes você espanar, dar um grito a mais, exagerar em alguma coisa com seu filho, ok. Porque você também erra e você também está aprendendo como viver a tal da maternidade, como viver a tal da paternidade. Então, agora que você já me ouviu um pouco falar sobre isso, já deve estar refletindo um pouquinho sobre o quanto você se cobra. Não esqueça de, quando acabar esse vídeo, você abrir o teste aí no material de apoio e você fazer o teste com bastante reflexão sobre o quanto você cobra perfeição de você e do seu filho também, tá bom? Espero que essa reflexão ajude muito você a ter mais paz no dia a dia, porque senão fica complicado ser mãe e ser pai. Um beijo, até a próxima.